E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós iremos fazer a análise do 7º episódio da série do Pinguim. Estou fazendo a análise de todos os episódios aqui no canal e agora a gente já chegando finalmente no final da série do Pinguim, série excelente, muito boa, e sai esse penúltimo episódio que constrói basicamente tudo para o final da série, em que todas as cartas são colocadas em jogo e a gente tem basicamente agora o que sobrou, que é o confronto do Oz contra a Sofia, que é a finalização da série e o que a gente pode esperar desse final da série. Esse episódio foi muito interessante mesmo, porque mostrou muitas camadas, principalmente do Pinguim, que mostra um pouco do porquê o Pinguim ele é do jeito que ele é e ele se tornou esse cara do jeito que ele é. Então vamos comentar sobre esse novo episódio, o episódio 7, que é um episódio muito bom também, e chegando e vou comentar um pouco também o que a gente pode esperar desse último episódio da série do Pinguim. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias da cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá, fazer a análise do 7º episódio da série do Pinguim. A gente vai chegando agora no final da série do Pinguim, a gente tem agora o 7º episódio, falta só um episódio que vai sair no próximo domingo. E agora a gente teve nesse último domingo o lançamento do 7º episódio da série do Pinguim. Episódio esse que, cara, tô bastante animado, porque é um episódio muito bom mesmo, que tem toda a construção e coloca todas as peças em jogo pra gente ir pro último episódio e pra gente ter o grande último ato, pra gente ver como é que o Pinguim vai se tornar esse grande chefe do crime de Gotham. E um episódio que de forma geral, é um episódio muito bom, um episódio que principalmente complementa muito das coisas que a gente vai entender sobre o Pinguim, o personagem Pinguim. Começando no episódio, a gente tem um flashback. O episódio ele começa com um flashback mostrando o Pinguim criança, uma coisa que eu tinha comentado nos episódios anteriores. É quando a gente poderia ver esse episódio, que já tinha saído imagens, que a gente teria em algum momento o Pinguim como criança, com os irmãos dele, com a mãe dele, e a gente especulou quando que esse episódio poderia sair. Eu tinha falado que ia ser mais pro final da série, mas eu não acreditaria que seria o último episódio, porque o último episódio ele teria que focar em muitas coisas para resolver a história, e aí eles não iriam para um flashback para mostrar alguma coisa assim, dar uma abaixada na história. Então eles foram nesse episódio 7, e o episódio ele começa com o Pinguim criança, e mostra o Pinguim criança ali junto com os irmãos dele, ali numa gota no meio pro final dos anos 80, e mostra ele com os irmãos dele junto com a mãe dele. Dá pra ver, pelo menos dá pra ver nesse comecinho, que o Pinguim ele tem uma admiração até um pouco estranha quando ele era criança pela mãe dele, que isso só aumentou com o passar dos anos, que ele tem uma admiração bem grande pela mãe dele e que ele tem um pouco de ciúmes dos dois irmãos dele. Ele é o irmão do meio, né? Tem o irmão mais velho e o irmãozinho mais novo. Ele é o irmão do meio, né? Ele é o irmão que fica ali entre os dois. Ele é um cara que tem um pouco de ciúme dos irmãos dele com a mãe dele. Já dá pra ver que ele tem um problema na perna desde criança, então é algo que, tipo, ele não sofreu quando ele foi um pouco mais velho. Desde criança ele parece ter nascido com esse problema na perna. E aí a gente tem um diálogo ali, um pouquinho da conversa dele, como é que é a dinâmica dele com a família dele, com os irmãos dele e a mãe dele ali dentro da casa. E aí com os irmãos dele, eles saem pra resolver alguma coisa. E aí no meio do caminho, eles estão andando lá pelas ruas de Gotham e acabam encontrando o Rex Calabrese, o grande mafioso que mandava ali no bairro dele, que eles tanto admirava. Dá pra ver ele pela primeira e eu acho que a única vez que a gente vai ver ele de alguma forma. E aí a gente vê o Pinguim, que o Pinguim realmente ele tem um olhar de admirador pelo Rex Calabrese, que ele gosta e tal, ele gosta realmente dele e tem uma admiração por ele, sabe? Aí a gente vê o Pinguim ali com a dinâmica com os irmãos dele, ele parece não gostar muito dos irmãos dele, e isso vai se demonstrar bastante cruel mais pra frente no episódio, que eles entram naqueles túneis que a gente vê lá nos episódios anteriores, que o Pinguim monta a base dele. Eles entram naqueles túneis lá em Gotham, e parece um lugar que eles costumavam ir, que eles costumavam brincar e tal. Eles estão lá brincando até que os irmãos do Pinguim, eles entram meio que num buraco ali, numa câmara ali que tem uma porta. E aí o Pinguim ele começa a descer as escadas para descer lá junto com os irmãos dele, e aí ele acaba escorregando e quase caindo. E os irmãos dele começam a rir dele, por causa do problema na perna dele. Os irmãos dele começam a rir dele, sabe? Eles começam a rir dele, e aí o Pinguim ele fica nervoso, o Oz ele fica nervoso, ele sobe de volta, fecha a porta e vai embora, sabe? Ele fecha a porta e vai embora, e tá chovendo muito, né? Já tá à noite, e tá chovendo muito lá do lado de fora de Gotham, e ele volta pra casa da mãe dele, lá ele conversa com ela, ele mostra mostra que ele realmente gosta muito da mãe dele, muito mesmo, sabe? Até meio estranho, mas ele gosta muito da mãe dele. Ele começa a assistir um programa juntos, é legal que eles estão assistindo um filme. Tem um personagem que tá usando uma cartola e um terno que é muito parecido com o visual clássico do personagem do Pinguim nos quadrinhos, então é uma referência bem legal que o pessoal da produção fez aqui, uma referência bem interessante também. O Pinguim ele olha pra fora e os irmãos do Pinguim estão presos lá dentro daquele buraco, sabe? Eles estão presos lá dentro daquele buraco lá dentro dos túneis e tal. E aí, como tá chovendo e o escoamento da Lady Gotham tá funcionando,
a água tá descendo junto para aqueles buracos, porque é onde o lugar que a água vai. E aí começa a encher a câmera, onde que esse buraco, onde que os irmãos do pinguim estão, começa a encher e eles não conseguem sair. E pelo que parece, aparentemente, os irmãos do pinguim morrem por culpa do pinguim, sabe? Mostram que os irmãos dele morreram por culpa dele, e o pinguim ele meio que sabe o que tá acontecendo, porque ele tá lá com a mãe dele lá assistindo o filme, e aí ele olha para fora, ele vê a chuva, e ele acha que ele percebe o que ele fez, e ele parece que não liga muito, sabe? Ele ter matado os irmãos dele, porque ele queria viver junto com a mãe dele, sozinho, e os dois juntos ali, igual acontece. E a morte do irmão deles, apesar da mãe dele ter sofrido muito, ele parece não se importar muito, porque é exatamente isso que ele queria, sabe? Então é muito interessante essa cena, e mostra a crueldade do pinguim, e o quão mal ele é desde criança, e ele não tem medo e remorso nenhum de fazer o que ele acha que é bom pra ele e que é bom pra mãe dele, sabe? Então uma cena bem pesada mesmo, não é gráfica, não mostra exatamente, só mostra que as crianças uns gritos, mas não mostra graficamente o que aconteceu com elas. Isso eu acho que é um acerto da série, é uma cena bem pesada mesmo. E aí o episódio volta pro tempo presente, em que a gente vê o Oz chegando lá na casa deles, lá em Ground Point, e aí ele chega no apartamento, ele vê que o apartamento tá com a porta arrombada, e aí ele olha lá dentro, ele não encontra ninguém, de repente ele acha caído lá debaixo da cama desmaiado o Vic tá desmaiado, levou umas porradas na cabeça, a gente não vê a cena exatamente o que aconteceu ali, não precisa, né, a gente já meio que percebeu o que aconteceu, e aí a mãe do pinguim não tá lá no apartamento, só tá o Vic, e aí ele consegue conversar com ele, e ele fala que, tipo, eles foram atacados, encontraram eles foram atacados, e ele não sabe o que aconteceu, onde que levaram a mãe do pinguim. O Oz manda o Vic sair lá pela janela e tentar atrair o máximo de pessoas possíveis para ajudar ele de alguma forma, porque ele precisa de ajuda nesse momento para tentar achar a mãe dele, até que o Vic sai, o Salvatore Maroni e a gangue ali da Sofia, eles chegam ali e acham o pinguim, pegam, dão uma porrada nele, o Salvatore Maroni brinca de golfe com o pinguim, se vocês não entendem, dá umas porradas na cabeça dele, e aí pede pro pinguim levar eles até onde que é a produção de Bliss, né, a produção da droga deles, que para eles pegarem de volta, que agora o pinguim, eles vão ferrar o pinguim e, sabe, eles querem tudo que o pinguim tem, sabe? E aí o Salvatore liga pra Sofia e fala que eles conseguiram encontrar o Oz, conseguiram pegar eles e estão com ele agora, e fala pro pinguim levar o Salvatore até lá onde que é a produção de Bliss, pra eles saberem onde que ele tá fazendo toda essa produção. Aí depois disso a gente vê onde que a Frances, né, a mãe do pinguim, ela tá lá na casa da Sofia, e a Sofia tá lá com ela, fez inclusive um café da manhã pra ela, e mostra um pouco quem é a mãe do pinguim realmente ali, né? Ela fala um pouco e tal, mostra o quanto ela confia no Oz, e o Oz vai salvar ela de alguma forma, sabe? Vai conseguir salvar ela, mesmo ela estando presa ali, tendo sido sequestrada, vai conseguir salvar ela, sabe? Então é uma cena muito legal de diálogo entre as duas, é uma cena muito interessante, uma cena que particularmente eu gostei bastante, uma cena muito bem feita, e mostra um pouco da atuação da atriz que faz a mãe do pinguim e da Sofia, da Christine Milioti, que é uma atuação muito boa, e as duas eu acho que tiveram uma boa cena juntas, sabe? Uma cena muito legal mesmo. E aí depois disso a gente tem uma conversa da Sofia com o Julian Rush, em que o Julian Rush fala que a menininha que sobreviveu lá, a filha da prima da Sofia, ela pode saber alguma coisa e ter falado para os policiais alguma informação que ela lembrou e tal, e isso pode acabar ferrando a Sofia de alguma forma, e aí a Sofia resolve ir lá no orfanato onde a menininha tá, para conversar com ela e tal. Depois disso a gente tem a cena do Salvatore Maroni e do pinguim chegando lá na base onde que eles produzem a Bliss, lá embaixo. O Salvatore chega e fala o seguinte: agora quem manda aqui é a gente, são os Maroni e os gigantes, quem manda aqui embaixo agora somos nós, e é isso. E aí mostra um pouco como o pinguim, quem trabalha pro pinguim ali é extremamente leal a ele, sabe? É muito leal a ele, e aí eles conseguem armar de alguma forma ali no improviso, apagar a luz ali do local, sabe? Uma das pessoas ali que trabalha pro pinguim, e aí entra uma confusão, tiro pra lá, tiro pra cá, porrada pra lá, porrada pra cá, e aí começa uma porradaria entre o pinguim e o Salvatore Maroni, sendo que o Salvatore Maroni, ele tá levando melhor, sabe? Ele parece um cara de briga, de porrada muito melhor. Ele mete a porrada no pinguim mesmo, e quando ele tá acabando com o pinguim, metendo a porrada nele, o Salvatore Maroni, por ele ser mais velho e tal, ele acaba tendo um ataque cardíaco, sabe? Muita emoção pro velho, e acaba ele tendo um ataque cardíaco e acaba morrendo, acaba sofrendo um ataque cardíaco, e o pinguim fica muito revoltado, porque ele queria matar o Salvatore Maroni pelas próprias mãos, ele não queria que ele morresse assim, sabe, de uma forma abrupta desse jeito, sem ser realmente por culpa do pinguim que matou o Salvatore Maroni, sabe? É uma cena bem legal, o pinguim fica muito puto porque ele conseguiu, e aí meio que seguinte, foi eu que matei ele, viu, galera? Ele mete, ninguém tá vendo, né? Ele pega e mete umas balas no Salvatore Maroni e fala pra todo mundo: seguinte, fui eu que matei esse cara, fui eu que matei ele, viu? Tá bom? Fui eu que matei ele. E aí o pinguim também, ele pega o anel do Salvatore Maroni, que a gente tinha visto lá nos primeiros episódios, que era um episódio que era o anel que tava com o Manny Falcone,
E aí depois foi para Alberto Falcone, depois que o Carmine morreu. E aí o Pinguim pegou ele, devolveu ele lá para o Salvatore Maroni nos primeiros episódios. E agora, como ele matou o Salvatore Maroni, ele pega aquele anel e coloca no dedo, mostrando que agora quem manda é ele, sabe? É uma cena muito legal mesmo, muito boa mesmo. Depois disso a gente tem a cena da Sofia indo lá no orfanato, onde está a menina, filha da prima dela. E aí é legal que a gente vê uma cena que meio que a Sofia não gosta de ir em lugares assim, sabe? Orfanato, manicômio, porque ela lembra muito de lá do Arkham, na época do Arkham. A gente tem uma cena rápida da gente vendo isso. A Sofia conversa com essa menininha ela desconfia que foi a Sofia que matou todo mundo, sabe? E aí no diálogo a Sofia tenta convencer a menina que não foi ela, sabe? E aí eu acho que ela consegue meio que falar, não fui eu. Mas é uma coisa que ela fala que é muito interessante, ela fala pra menina, ó, não fui eu que matei, mas aquelas pessoas que morreram, as pessoas da família que morreram, elas eram pessoas muito ruins e elas mereceram morrer, sabe? É algo que elas mereceram morrer mesmo, sabe? Tem uma cena muito boa, uma cena muito interessante e a Sofia sente um pouco aquele diálogo com uma menina órfã e tal e sai dali correndo, até que ela recebe a ligação do Salvatore Maroni, né, do celular do Salvatore Maroni. Quando ela atende, é o Pinguim, e o Pinguim fala o seguinte, ó, matei o Salvatore Maroni, eu matei ele, beleza? Seguinte, a gente pode fazer uma troca. Quero a minha mãe de volta, e com minha mãe de volta, eu te dou toda a minha produção de Bliss, tudo que eu conquistei, eu te dou tudo, mas eu quero a minha mãe de volta, só isso. E a gente sabe que é uma arapuca do Pinguim, né? O Pinguim nunca vai jogar tudo que ele conquistou fora, e ele quer a mãe dele de volta, então ele vai arrumar um jeito para tentar matar a Sofia, para ele conseguir acabar com esse problema logo. E aí a Sofia meio que aceita isso, né? E aí a gente vê uma cena dela voltando pra casa dela, né? Depois da ligação. E ela conversa com o Julian Rush. Ela fala que vai aceitar fazer essa troca, né? Também vai planejar uma arapuca ali. Mas ela vai aceitar fazer essa troca, mas ela quer que o Pinguim sofra de um jeito que ele nunca sofreu antes. Tipo, ele sofra verdadeiramente e ele sinta realmente dor de verdade, sabe? Aí depois a gente tem um encontro, né? Que seria o encontro dos dois, que a gente vê lá que ia acontecer lá nos túneis, onde o Pinguim tem a produção do Pinguim. Em que a gente vê o Oz ali junto com a equipe dele, eles armando uma arapuca, né? Eles se escondendo ali, pra quando a Sofia descer, o pessoal ali descer, eles vão meter bala em todo mundo e matar todo mundo, né? Então isso já era previsível, né? Que eles tinham armado uma arapuca. Mas nesse caso, a Sofia, ela tava 2 passos na frente, que ela armou uma outra arapuca, ela armou outro plano, uma outra armadilha para pegar o Pinguim. Ela manda um carro lá, ela coloca uma pessoa dentro do carro, uma pessoa somente. A gente tem uma cena muito boa, que é a Sofia conversando com o celular, com o Pinguim, né? Os dois conversando pelo celular. Todo mundo, a cena ela nunca abre para mostrar realmente se a Sofia tá lá dentro do carro ou não. E aí tudo leva a crer que ela estava dentro do carro, só que aí depois no final dessa cena a gente vê que ela não estava dentro do carro, que ela estava dentro de um carro, mas ela estava em outro local, sabe? Quando abre a porta, mostra que ela está num lugar de fora, ela não está dentro dos túneis. E aí o cara que estava dirigindo o carro, ele abre a porta e sai correndo, e aí o carro fica sozinho. E aí é legal que a Sofia, ela fala, né? Uma cena que é muito legal, muito bem dirigida. Que a Sofia fala, ó, seguinte, eu vou te devolver da mesma moeda. E quando a gente pensa, pô, devolvendo a mesma moeda, como é que a Sofia encontrou o irmão dela que foi morto, o Alberto? Dentro do porta-mala de um carro morto. Então talvez, eu acho que esse seja o que a Sofia tivesse feito. E aí o Pinguim abre o carro, abre o porta-mala do carro, e no porta-mala meio que tipo tem uma coberta cobrindo alguma coisa, e a gente leva a crer, todo mundo leva a crer que é a mãe do Pinguim, que ela matou a mãe do Pinguim e que ele mandou lá o carro com o corpo da mãe do Pinguim, sabe? E aí quando o Pinguim tira o pano, na verdade é uma bomba, sabe? Uma bomba que foi armada e o Pinguim sai correndo, porque, pô, fudeu, era uma bomba gigantesca que tava dentro do carro, e ele sai correndo, sabe? E a gente vê que a Sofia, ela tá junto com a mãe do Pinguim lá em outro local, eles vão para outro local totalmente diferente, mas a Sofia armou essa armadilha pro Pinguim, para tentar matar ele, e aí o Pinguim sai correndo, ele acaba entrando no local onde os irmãos dele ficaram presos e foram mortos por culpa do Pinguim, e aí acontece a explosão e destrói tudo, velho. Essa é uma cena muito boa, cara. É uma cena que a gente já tinha visto lá nas cenas de gravação, nos trailers que tinham saído, que tinha uma cena que aconteceria uma explosão gigantesca no meio da cidade durante o dia, e aí acontece a explosão e queima, destrói tudo lá dentro, mata praticamente todo mundo. Acho que só o Pinguim que sai realmente vivo dessa cena toda, mas destrói tudo. Ali é onde tá a base ali, destrói tudo ali por cima, sabe? Cai tudo, destrói. É uma cena muito boa, uma cena bem legal mesmo, muito boa mesmo. E aí a gente tem outra cena que volta um flashback enquanto a explosão tá acontecendo, o Pinguim cai lá dentro, que a gente tem uma cena do Pinguim com a mãe dele tá sofrendo bastante ainda pelos irmãos dele terem morrido, ela não sabe o que aconteceu, mas acho que obviamente eles terem morrido. E aí o Pinguim vai com uma festa junto com ela, e lá na festa ela fala pro Pinguim, pede pro Oz proteger ela de todas as formas e dar uma vida boa pra ela e tal, que ela acredita que ele vai conseguir fazer isso pra ela. E é naquele momento que o Pinguim promete pra ela que ele vai dar a melhor vida possível pra ela e que ele vai proteger ela de tudo. E aí a gente entende um pouquinho
do porquê o Pinguim é desse jeito que ele é, sabe? Do porquê que ele é desse jeito e porquê que ele é dessa forma como personagem, sabe? A gente entende um pouquinho do porquê que o Pinguim é desse jeito. Então é uma cena muito boa, uma cena muito legal mesmo entre os dois personagens e mostra o porquê que essa relação do Pinguim com a mãe dele é tão forte pra ele, sabe? É uma cena muito boa mesmo, muito interessante. E aí a gente volta depois na explosão e o Pinguim ele consegue sair, ele consegue sobreviver, ele sai lá do buraco, tá tudo explodido, todo ferrado, tá todo mundo, um monte de pessoas sofreram, estão machucadas e tal pela explosão e tal, tudo coberto de cinzas e tal. E aí o Pinguim, na hora que ele tá saindo, um dos capangas da Sofia chega lá, vê que o Pinguim sobreviveu, dá uma porrada na cabeça dele, ele desmaia no chão e aí acaba o episódio acaba desse jeito. Armando tudo pra gente ver como é que vai acabar esse episódio, com a Sofia, com a mãe do Pinguim, levando ela para não sei que local, e o Pinguim sendo desmaiado e tal, e muito possivelmente sendo pego pela Sofia e vai ser levado para outro lugar. E como é que o Pinguim vai se escapar dessa vez, sabe? Como é que ele vai conseguir fugir dessa vez e realmente conseguir o que ele quer? Vamos ver quem vai morrer no final dessa série, desse episódio, porque, cara, é complicado. Vamos ver quem vai morrer. Eu acho que o Vic sumiu o episódio inteiro. Não sei se ele vai conseguir atrair um monte de pessoas para ajudar o Pinguim, para tentar fazer o Pinguim sobreviver. Como é que o Pinguim vai se safar dessa? Se a Sofia vai morrer. Eu não gostaria que a Sofia morresse, porque eu gostaria de ver ela no The Batman Parte 2, mas no final eu acho que ela vai acabar morrendo mesmo. Tudo na série leva a crer, porque, cara, não tem como o Pinguim e a Sofia viverem juntos. Enquanto os dois estiverem juntos ali em Gotham, os dois vão entrar em uma guerra eterna e o Pinguim nunca vai conseguir ser o líder do crime. E a base da série é essa, o Pinguim se tornar o líder e o chefe do crime de Gotham, sabe? Então, uma coisa que ele nunca vai conseguir se a Sofia continuar viva, sabe? Só se ela for parar no Arkham de novo e tal e ficar presa lá no Arkham. Só assim. Mas eu acho difícil. Então, mas eu acho que nesse final desse episódio vai acontecer coisas bem chocantes, tá? Vamos ver nesse oitavo episódio, nesse último episódio da série, como é que vão acabar essa história. Mas muito legal mesmo, muito interessante. E aí, galera, o que vocês acharam desse novo episódio do Pinguim? Eu achei um episódio muito bom, achei um episódio excelente. Um episódio que é um episódio assim como os outros, tem muita coisa, mas diferente dos episódios anteriores, que acontecia uma coisa mais focada, não acontecia tantas coisas no episódio. Eu acho que o episódio 6 ele já tem essa mudança, que acontece muita coisa no episódio. Esse episódio 7 também, é o episódio mais curto, o episódio de, eu acho que não tem nem 50 minutos, enquanto os outros episódios tinham quase 1 hora de duração. Esse não tinha nem 50 minutos, mas aconteceu muita coisa nesse episódio, tipo, muita coisa mesmo, sabe? Isso que eu achei interessante, aconteceu muitas coisas, mostra um pouquinho o flashback do Pinguim, mostra a Sofia e o Salvatore Maroni, o Salvatore morrendo, o Pinguim conseguindo sobreviver, o Pinguim armando uma emboscada pra Sofia, a Sofia explodindo a bomba, a Sofia e a mãe do Pinguim. Então tem muitas coisas que aconteceram nesse episódio, um episódio que, apesar de ser mais curto, é um episódio que aconteceu muita coisa nele. Então eu acho que isso foi muito legal, muito bom no episódio, tudo funcionou bem na minha visão, sabe? Eu acho que muito bom. Um episódio muito bom mesmo, muito bom. A minha nota pra esse episódio é uma nota 9, sabe? Eu gostei mais dele do que do episódio 6, é um episódio que eu gostei bastante mesmo, e arma tudo pra conclusão da série, como é que essa série vai acabar, quem vai sobreviver, quem vai morrer, o que vai acontecer com nesse episódio final. Então me deixa bastante animado e estou muito empolgado para o que vai acontecer nesse último episódio da série do Pinguim. Gostei bastante mesmo, um episódio muito bom. E aí, galera, o que vocês acharam desse novo episódio do Pinguim? Gostaram do novo episódio? O que vocês acham que vai acontecer? Quem vai morrer? Quem vai sobreviver nesse último episódio? Deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!